Bem-vindos ao nosso Pandemicast. O Pandemicast é um projeto que começou internacionalmente, em parceria com a BRCMC, do qual a gente é sócio. E desde a semana passada a gente trouxe para o Brasil para discutir temas que são de interesse agora no retorno, no final da pandemia, como é que vai ser o futuro, como é que a gente vai lidar com todos esses desafios agora da volta, não é isso? Hoje a gente vai conversar sobre as perspectivas das pequenas e médias empresas, e para isso a gente convidou a Juliana Berberti, do Sebrae. Juliana vai trazer algumas informações para a gente e, acima de tudo, acho que perspectivas para o futuro, para que a gente possa minimizar os impactos nesse retorno e ter um encerramento aí de ano mais seguro. Não é isso, Juliana? Muito obrigada por você estar aqui com a gente. É um prazer. A gente conversou ontem e eu tenho certeza que o seu conteúdo vai agregar. Eu queria que você, por favor, começasse contando para a gente, em síntese, né? Como é que foi esse impacto? Quais são os dados que vocês têm? O Sebrae estuda isso. Como é que foi o impacto em números e em tendências junto às pequenas e médias empresas que a gente sabe que foram bastante afetadas? Tá. Primeiramente, obrigada aí pelo convite, né? A mim, em nome do Sebrae, a gente está com um número super grande de atendimentos e sabe que esse momento está sendo extremamente difícil para todos, né? A gente, mesmo os pequenos, os médios, os grandes, as pessoas físicas. Então, é um prazer poder contribuir aí para esse ecossistema empreendedor, para as pessoas se refletirem, pelo menos, desse momento que está acontecendo, né? Bom, o Sebrae, a gente sempre atuou, né, presente nesse universo das pequenas e médias empresas, acompanhando, que sofreram bastante, o impacto foi bem repentino e forte para todo mundo. Desde o início, né, desse processo, desde o início da pandemia, a gente teve aí, primeiro, um momento onde todos os empresários tinham muita incerteza sobre o que ia acontecer, como ia acontecer. O fechamento ele foi progressivo até chegar aí todas as recomendações da quarentena, e onde os empreendedores não tiveram muitas opções, né? A gente pesquisa esses dados desde o início, então a gente viu que alguns setores eles sofreram muito mais do que os outros, e a gente tem essas pesquisas, depois eu posso até compartilhar com vocês, se vocês quiserem compartilhar aí dentro para os clientes e tudo mais, né, para o pessoal que está assistindo. A gente tem alguns setores que foram realmente muito impactados. Os principais, a última pesquisa que eu tenho os dados aqui, ela foi uma pesquisa que foi realizada com 10 mil empresas no Brasil todo, tá? No período de 30 de abril a dia 5 de maio, então foi quando já tinha passado o impacto inicial e onde as pessoas já estavam começando, né, a ter uma noção maior do que ia acontecer. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, do total geral de clientes que foram questionados nessa pesquisa, 8% deles só responderam que os seus negócios ficaram iguais, que não teve alteração nenhuma, que não mudou nada. Então, olha só, né, menos de 10% do universo de 10 mil, que representa uma amostra bem relevante, tá? 43% afirmaram que foi necessária uma mudança no funcionamento do formato do negócio para ele conseguir atuar durante esse período. Então, muitos começaram a agregar outro tipo de serviço, outro tipo de forma de atendimento e tudo mais. E 46% dessas pessoas, elas disseram que precisou interromper o funcionamento dos seus negócios. Então, a gente tem aí um universo de quase metade dos micro e pequenos empreendedores que tiveram que interromper suas atividades e que possivelmente vem aí a um fechamento
que não vai ter volta, né? A atividade foi interrompida, acho que muitos conseguiram, no começo, onde enxergavam possibilidades de retorno, não conseguiram ter uma saúde financeira, um capital de giro que bancasse esse período, e que, infelizmente, vão entrar para essa estatística aí de empresas que vão fechar. Os segmentos mais afetados, obviamente, foram aqueles que tinham a necessidade do atendimento presencial. E a gente elenca aí 4 principais que tiveram realmente um impacto muito, muito, muito relevante, que são os empreendimentos, assim, a princípio, de academias e coisas em geral, onde as pessoas tenham uma aglomeração de pessoas, né? Então, academias. Segundo, economia criativa, que engloba toda a parte cultural, então, teatro, cinema, estabelecimentos envolvidos nessa questão cultural. A moda, né, o varejo de moda, que é bastante relevante e que teve, né, o seu segmento bastante impactado. E o turismo, né? Todo o segmento de turismo, envolvendo desde as agências de turismo, a hotelaria, até a questão de restaurantes, alimentos e bebidas, porque teve aí o diferencial e o advento do delivery, do aumento, né, do atendimento do delivery, mas muita gente na área de alimentos e bebidas foi bastante impactada. Então, assim, dentro da pesquisa, eu vou disponibilizar para vocês depois, a gente tem aí percentualmente todos os segmentos e, sem exceção, todos foram afetados, mas esses aí foram os principais porque foram atividades que foram completamente interrompidas, né? Então, a gente tem esse universo aí de empreendimentos que estão nessa berlinda aí, né? De não saber exatamente, apesar de ter entrado com várias frentes de opções para os clientes, a gente fala muito em as pessoas trabalharem na manutenção dos seus clientes e buscarem alternativas como a venda de vouchers, a venda prévia de viagens para o próximo ano, até o segmento de moda, a implantação de e-commerce, muitas vezes às pressas de pessoas que não tinham isso implantado, mas sabe que isso é um processo que ele demora um pouco, né, para tomar forma e que realmente esses negócios eles precisaram se remodelar muito inesperadamente, né? Juliana, eu fiquei bastante impressionada com esse percentual de empresas que teve que interromper e que vocês hoje estão acreditando que não vão retornar, né? Ou seja, são empresas que vão encerrar suas atividades, sabe-se lá de que forma, né? Eu, por exemplo, tenho aqui uma informação de uma fonte que me disse que é uma empresa de meios de pagamento, que, portanto, com esses cartões que pagam as refeições dizem eles que 80% do movimento de refeições em cartões são pequenos estabelecimentos e que a chance é que eles não retornem mais. Isso, 80% é muita coisa. É muita então, coisa. Assim, quais são as perspectivas e o que essas empresas podem fazer e o que o Sebrae pode fazer por essas empresas? Eu acho que é disso que a gente, né? Bom, assim, o que a gente costuma falar, né? Isso é uma frase clássica de qualquer pessoa do Sebrae, vocês vão poder ouvir, que a diferença entre o empreendedor de sucesso e o empreendedor que entra para a estatística é a velocidade da tomada de decisão, né? Então, gente, desculpa, troca lá, meu amorzinho. Home office, com uma criança pequena em casa, desculpa mesmo. Imagina, a gente a velocidade da tomada de decisão é extremamente relevante, assim como o seu conhecimento no detalhe do que é o seu negócio, como que a sua empresa funciona. Por que isso, né? Porque se você tem uma noção real de como que o seu negócio está, você consegue se planejar e tomar as decisões, inclusive, por exemplo, o quanto você deve fechar, o quanto você tem o respiro, o quanto você pode colocar numa questão de acesso a crédito, como que você pode, o que você tem de garantias. Então, assim,
Os negócios que eles tinham um certo planejamento, que os empreendedores já tinham uma maturidade empresarial melhor, que isso independe do tamanho. Eu tenho um mês que tem uma maturidade empresarial interessante, faturando 2, 3 mil reais por mês, né? Então, independe do tamanho do negócio. Mas você tem uma maturidade empresarial de você ter o domínio da informação e você saber como lidar com certas situações. Foi uma situação completamente inesperada e atípica, né? Então, a tomada de decisão, ela foi um pouco mais lenta, porém, ela veio. Então, assim, clientes que se reinventaram, estabelecimentos que iniciaram rapidamente novos formatos, então, restaurantes que passaram a servir delivery, os quais não forneciam, sistemas de entrega em casa. Então, a gente vê, né, que houve um aumento extremamente relevante no funcionamento dos Correios, por exemplo, né, e nessas outras empresas de logística. Então, as empresas que já tinham uma certa uma rédea curta dos negócios, elas conseguiram ter uma velocidade de resposta mais rápida. Então, para esses, eles têm uma perspectiva melhor, né? Porque apesar de eventualmente estarem com suas atividades interrompidas, eles enxergaram isso um pouco como um momento de redefinição do que eles são enquanto negócio, de ressignificação do que eles são como negócio, de trabalhar o relacionamento com o cliente, que o relacionamento com o cliente que vai manter e perpetuar isso, né? Em todos os momentos que eu falei sobre comportamento de clientes com os nossos clientes nesse momento, a gente falou muito que a percepção de valor dos clientes vai mudar um pouquinho, né? E muitos vão estar junto das empresas que se mostraram empáticas ao cliente nesse momento. Não aqueles que tentaram colocar lá o produto e continuaram só fazendo propaganda de produto, mas aqueles que se sensibilizaram de alguma forma para tudo isso que está acontecendo. Então, esses clientes, essas empresas, elas têm uma previsão melhor de retomada. As empresas que, infelizmente, elas tinham um planejamento, uma administração mais enroscada e que já vinham com problemas. 2019 foi um ano difícil para o empreendedor, então muitos já tinham problemas que vinham, né, de outros tempos. Eles estão mais na dependência de acesso a crédito, que muitas vezes, uma das questões que a gente tem na pesquisa é exatamente essa, né? É a percepção financeira para essas empresas. Então, quantas delas nunca tiveram necessidade de crédito e quantas agora recorreram a crédito e quantas recorreram e tiveram seu crédito negado. Então, apesar da gente ter várias frentes de acesso a crédito, tem muitas características que envolvem que esse crédito realmente chegue na mão desses empreendedores, né? Então, o Sebrae, ele atua hoje nesse meio de campo, né? Para vocês terem uma ideia, a nossa quantidade de atendimentos aumentou aí em 250%. A gente já teve mais de 20 mil atendimentos em consultoria individual, fora as orientações, desde que tudo isso começou, né? Então, a gente vem querendo dar a mão para esses clientes, até com um mote, né? Que não basta estar perto, mas a gente está junto mesmo. Então, estamos trabalhando para que esse filtro aconteça, né? Nesse mar de informações que os empresários vivem hoje, a gente atua meio como um hub, né? Onde vai filtrar essas informações e trazer para os clientes alternativas onde eles possam melhorar essa gestão, entender como esse processo está acontecendo, qual que é o pilar do seu negócio que está mais vulnerável nesse momento e que precisa de uma atenção maior, e também informações relacionadas ao que as instituições governamentais elas estão trabalhando em prol do microempreendedor. Então, a gente facilita algumas ações de crédito e a gente faz toda a orientação para que os clientes consigam ter um polo aí de compreensão, né? Eu acho que também a gente abraçar esse cliente um pouquinho e mostrar que ele tem alguém com quem contar nesse momento é bastante importante também. Então, estamos aqui para ser essa mão parceira aí do pequeno empreendedor nesse momento. A gente sabe que alguns segmentos cresceram, né? Então, enquanto alguns segmentos dos 4 que você mencionou foram mais afetados, a gente sabe que alguns outros segmentos foram impactados no sentido oposto.
Como é que vocês estão vendo isso? Que segmentos são esses? E, assim, quanto disso vai durar, né? A gente tem, assim, alguns segmentos que aumentaram bastante. Foram as questões de educação online, né? Muita gente nesse momento vem buscando informação online, né? Então, assim, todo o universo que permeia a questão de você estar remotamente trabalhando, ele aumentou. Então, a necessidade, por exemplo, de verificação da banda larga, né, do que você tem de informação chegando na sua casa, as plataformas de ensino online. Acho que foi bem disruptivo esse momento em relação ao EAD, foi um momento que foi bem assim, todo mundo que tinha uma certa resistência para o trabalho remoto, para a educação remota, percebeu que hoje, com a transformação digital, isso não é não é uma questão que precisa ser tão relevante, porque a gente tem muitas plataformas que favorecem isso. Então, toda a sistemática online de como como a informação chega até você, ela teve um avanço, né? Tanto as plataformas, quanto os aplicativos, quanto escolas e professores que trabalham de forma remota, em todos os aspectos, seja de línguas, de atividade física, todo mundo conseguiu, de certa forma, trazer essa educação para dentro das casas. Sistemas de logística, então eles apontaram uma melhora aí, empresas que trabalham essa logística, implantação da logística de e-commerce, implantação da logística de delivery, são essas empresas que normalmente a gente não enxerga elas enquanto cliente final, normalmente elas são mais ali, são o meio de campo entre o nosso fornecedor e o cliente, né? Que são as empresas que fazem isso. Então, as empresas que trabalham com questões de formas de pagamento, de logística, e também, de novo, repito, que não são só as grandes empresas, existem muitas pequenas empresas que fazem esse trabalho de logística. As empresas de alimentação, o segmento de alimentação fora do lar, ele se encontra num patamar aí que é um meio termo, né? Enquanto muitas empresas tiveram seus negócios absurdamente afetados porque não tiveram a condição de manter, né, por exemplo, os quilos, que é até uma perspectiva bem que a gente não sabe como que vai acontecer, o self-service, que é tão característico do Brasil e é tão presente aqui em São Paulo, principalmente, como que vai ser o futuro disso, e não tiveram, em compensação, não tiveram aí como atender os clientes nesse momento. Em compensação, os negócios que já trabalhavam com delivery, então o delivery de alimentação aumentou muito. Todo o universo de empresas que trabalham com produtos de limpeza, com produção de álcool gel, tudo isso teve um aumento também. Farmácia e mini mercado. Mini mercado é um polo que para os pequenos empreendedores teve um aumento bem relevante de consumo. O que teve de queda nos restaurantes teve de aumento no mini mercado, porque as pessoas passaram a comprar esses insumos para cozinharem em casa. Então, dentro desse universo, a gente vê características que vão se perpetuar. Então, por exemplo, a tendência é que as empresas que trabalham com produtos de limpeza, isso volte à normalidade a partir do... Eu acredito e fico muito feliz por isso, porque os índices de limpeza vão melhorar e isso vai impactar não só na não disseminação maior do vírus, do coronavírus, como de vários outros problemas oriundos disso que a gente tem, né? Que vem dessa má higiene que existe por aí. Então, mas eles tendem a voltar ao normal. A necessidade de acesso à velocidade de internet, essas coisas também tendem a voltar ao normal. Porém, a gente aposta muito nessa mudança do comportamento do consumidor, que vai promover com que ações, por exemplo, de acesso remoto, elas passem a ser mais utilizadas. Então, pessoas que eventualmente faziam aula de inglês, que se deslocavam até a escola e hoje estão aí já há 3 meses tendo aula de inglês online, está sendo super tranquilo, qual que vai ser a necessidade disso?
depois, né? As compras de supermercado, tanta gente que odeia ir no supermercado, né? Vai deixar, porque viu que funcionou o supermercado chegar até a casa dela, por que que ela vai voltar a, teoricamente, perder tempo indo ao supermercado? Então, eu acho que a valorização do nosso maior bem, que é o nosso tempo, ela vai acontecer e vai ajudar a perpetuar aqueles negócios que trazem um benefício, que é você ter mais tempo para você utilizar esse tempo para as coisas que você tem de maior valor, né? Que é a sua família, a sua casa, o seu descanso mental e tudo isso, né? Então, o comportamento do consumidor vai ditar muito como que tudo isso vai passar a ser um hábito real. E a gente fala muito que a diferença entre a moda e a necessidade para uma tendência é exatamente a mudança de hábito do consumidor, né? Então, a mudança dos nossos hábitos enquanto consumidores vai trazer uma mudança de percepção para os negócios. Certo. A gente está caminhando para o nosso final, eu só queria lembrar ao pessoal, a gente está aqui com 23 pessoas nesse momento, a gente está no YouTube também, então quem estiver assistindo pode começar a mandar suas perguntas, porque a gente vai começar a encerrar aqui. Eu ainda queria ouvir a Juliana, mas vocês podem ir mandando, que a gente vai recebendo aqui, mandando para a Juliana aqui ao vivo. Juliana, eu queria ainda nessa mesma esteira, eu sei que vocês estão estudando e que você tem estudado bastante essa mudança de comportamento do consumidor. Você mesmo me disse que ainda não há certezas, né? Há só reflexões. Eu imagino que isso é uma verdade, porque o que é que se sabe, né, desta volta? Ainda não se sabe, está muito cedo para a gente avaliar, mas você já deu aqui algumas principais tendências, né? Eu vejo que, desses segmentos que você comentou que haverá algumas mudanças de consumo. Eu queria que você comentasse um pouco mais setor por setor, e principalmente nesses setores que foram mais afetados. Por exemplo, uma das coisas, eu vi uma entrevista da presidente da Fiocruz, dizendo que a característica da nossa sociedade é que fez com que a pandemia se alastrasse tão rápido, porque esta é uma sociedade muito móvel, que viaja, cruza o mundo, e isso é um fenômeno que veio a reboque da globalização. Existem pessoas que estão dizendo que a globalização vai sofrer um grande ataque com a epidemia e com a pandemia, e que isso tem consequências que ninguém sabe nos métodos de produção e tudo mais. Então, eu queria que você comentasse, nesses 4 setores que foram mais afetados, que tendências vocês estão hoje olhando que vão acontecer, né? E o que vai acontecer com esses segmentos? Quer dizer, o que o Sebrae diz para um empresário que, por exemplo, fechou o negócio, né? Então, na realidade, assim, a gente, como eu disse, é um processo de ressignificação pessoal e dos negócios também, né? Então, a capacidade, acho que, do ser humano de se reinventar nunca foi tão posta à prova, né? E isso traz resultados muito interessantes, assim. A gente vê, por exemplo, que nem um dos setores que é extremamente relevante para a população em geral, que é a cultura, né? Que sofreu aí e uma coisa interessante, até disso que eu vou falar, é que quando a gente tem várias pesquisas, né? Eu vi uma pesquisa recente da Nielsen falando sobre comportamento do consumidor, que mostrava qual que era a possibilidade das pessoas retornarem a fazer certas atividades no curto, médio e longo prazo. E as atividades culturais, elas só foram apontadas para as pessoas voltarem muito lá na frente, né? Por conta da aglomeração. Você se imagina dançando numa boate, coladinho com todas aquelas pessoas, ou indo no cinema, no teatro e tudo mais. E a gente está vendo um movimento da parte cultural, de trazer para a casa das pessoas as peças de teatro, o movimento de fazer o cinema, o drive-in retomando, né? Então, assim, eu tenho vários clientes que são dessa categoria de artistas que estão promovendo ações muito bacanas, todas remotas. E a gente tem aí um porém, né? Que
tudo isso, tanto as academias, né, entrando então dentro dos segmentos, academias, economia criativa, a moda e o turismo, mas assim, principalmente as academias e a economia criativa, elas trouxeram tudo, fizeram com que esses empreendedores trouxessem os negócios para dentro das casas. Porém, eles têm um problema em relação à monetização disso, né? Então, como monetizar uma live, né? Como monetizar para um cantor estar ali na frente da tela fazendo um show para as pessoas dentro da casa delas, né? Coisa que, quando você vai no show, você paga o ingresso. Então, existe ainda uma série de questões de processos e de necessidades que precisam ser ainda reinventadas também. Como o próprio nome diz, é um processo, né? Então, assim, a gente vê que as academias que trouxeram as séries e o seu personal training, que em vez de estar lá no aparelho, ele está dentro da sua casa orientando uma atividade, como que isso vai ser monetizado? Então, assim, invariavelmente são segmentos que vão sofrer bastante e afetaram, e que aos poucos as pessoas elas vão voltar a fazerem essas atividades, até por uma necessidade humana de contato, e uma necessidade humana do social, né? Se a gente for olhar lá nas teorias, na pirâmide de Maslow, né, a importância da questão social também, né, das nossas relações sociais. Então, são coisas que a gente vai voltar a fazer. Vai voltar a ir na academia, vai voltar a ir no teatro, vai voltar a viajar, mas que elas vão demorar um pouco mais para que isso aconteça. E esses negócios, eles vão ter que ser realmente mais criativos e nesse processo da reinvenção, possibilitando alternativas para o seu cliente de manter o relacionamento. Obviamente que o faturamento vai cair, a gente na pesquisa aí tem um percentual que 90% das empresas teve impacto de queda de faturamento, né? Então, assim, é uma coisa que vai ser inerente a todo mundo, assim como as pessoas tiveram impacto de queda de receita. Então, a pessoa que recebe mais, ela vai passar a gastar, recebe menos, vai passar a gastar menos também, né? Então, muitas empresas, elas não vão ter como se manterem no mesmo nível que elas tinham, né, de recebimento. Mas, assim, e a gente vai protelando as coisas, eu estou vendendo pacotes de viagem para o ano que vem, e o dinheiro vai entrar agora, e o ano que vem, quando essas viagens estiverem acontecendo, qual o dinheiro que vai entrar? A gente vai sempre jogar à frente uma situação? É difícil, né? Então, na realidade, precisa de um reajuste do que é a sua gestão de custos, do que é a sua gestão de receita, de qual a sua necessidade de pessoal, e como que esse ajuste de custos vai reorientar o seu negócio, né? Então, todas essas empresas elas vão precisar ter uma reorientação de caminho, né? Para entender onde que eu vou conseguir chegar, qual que é o faturamento que eu vou conseguir ter. A percepção de valor das pessoas vai aumentar se eu aumentar a exposição dos cuidados que eu estou tomando, né? Então, assim, olha, agora aqui na minha academia só entram 10 pessoas por vez, né? Então, quanto que vai ser o custo para essas 10 pessoas privilegiadas estarem ali? Entendeu? Então, precisa de uma reflexão individual de cada negócio, do entendimento de o que você é enquanto negócio e como que você vai reestruturar os seus custos para que você entre num eixo aí que te leve a não falência do seu negócio, né? Que vai realmente impactar, infelizmente, na demissão de muitas pessoas, de repente, numa mudança de espaço, vai promover, eu acredito muito, até uma percepção pessoal, não é um dado, tá? Mas que os negócios, por exemplo, coworkings, a cocriação, aqueles negócios parceiros que funcionam no mesmo espaço, lojas colaborativas, é um formato que pode ganhar movimento agora, porque as pessoas vão passar a diluir os seus custos, então precisa de uma reestruturação real sobre o que é cada negócio e as possibilidades que se tem. Né? Não sei se respondi exatamente a pergunta, mas é uma questão que ela é um pouco individual e que afeta diferente, né, cada tipo de negócio de acordo com o fôlego que cada empreendedor tem também, né? A gente tem aí várias linhas de crédito e várias frentes governamentais, que talvez a gente tenha um apoio
mais ou menos consistente e uma luta aí para que essas frentes tenham, que os pequenos empreendedores tenham um acesso e benefícios melhores aqui nesse período. Maravilha. Juliana, você está recebendo várias perguntas aqui. Eu vi Então, aqui. vamos lá. Então, olha, assim, acho que tem uma pergunta boa aqui. Boa tarde. O Sebrae já tem estatísticas em relação ao aumento do surgimento de empreendedores MEI? A referência é que as pessoas aproveitaram a oportunidade que a crise trouxe e a ocorrência de demissões, né? Ou seja, pessoas que eventualmente foram demitidas e que estão aproveitando para empreender em setores diversos, como, por exemplo, a alimentação. Espera Você só um pode minutinho. comentar. Espirro. Ai, odeio quando isso acontece, que o espirro vem e ele vai embora Vai sem embora. vida. É que muita gente assistindo, né? Daí também fica esse constrangimento. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente não tem uma estatística oficial, mesmo porque a gente não tem esse acesso, tá? A quantidade de e-mails, ela vem a partir do portal do empreendedor, então eu ainda não tenho esse número, tá? De quanto que teve o aumento. Eu acredito que teve sim um aumento extremamente relevante de e-mails, porém ainda não formalizados. Eu acho que muita gente passou a empreender em casa e passou a fazer comidinhas em casa e oferecer várias coisas para o seu microambiente ali, de repente no próprio condomínio ou para a região onde está. Isso teve um aumento bastante significativo, porém eu ainda tenho muitas dúvidas em relação a quantas dessas pessoas realmente se formalizaram, mesmo porque o MEI é uma coisa muito engraçada. A pessoa, normalmente, ela começa a fazer, depois ela enxerga a necessidade de se formalizar, né? Então, eu acredito que essa necessidade, ela virá a partir do momento que a pessoa, ela se sentir, ou sentir que, de repente, é uma oportunidade real, e a gente tem duas frentes de empreendedorismo que são os pilares, que é o empreendedorismo por oportunidade e por necessidade. Quando isso se junta, aí ganha uma força maior. Então, a pessoa que, de repente, não conseguir se recolocar, ou perceber que, de repente, o seu negócio que começou ali super despretensiosamente, fazendo ali em casa só para a família, para os vizinhos, ele tomou uma proporção maior, então ela vai acreditar que, poxa, agora sim eu posso me tornar um empreendedor real, né? Então, eu acho que esse movimento da formalização, ele virá num segundo momento. Talvez não agora, já as pessoas, eu acho que tem muita gente trabalhando de forma informal, tá? Mas, assim, realmente, a gente passa por aí uma experiência de muita gente questionando como que é isso, como que eu faço a precificação, porque também tem muita gente só trocando dinheiro por trabalho, né? Então, por uma precificação inadequada e tudo mais. Então, eu não tenho um número, um dado estatístico, porém, a gente sente até através desse aumento nosso de atendimento, que não é, a gente faz atendimento desde a pessoa física que quer empreender até a EPP, né? Mas na prática eu sinto que tem muito, que isso vai ser um número bastante relevante, tá? Legal. Mais uma pergunta aqui. Se por um lado a pandemia afetou absurdamente os microempresários, novas alternativas começaram a surgir para apoiar novas iniciativas, linhas de crédito diferentes, auxílio emergencial do governo, ou seja, até você já comentou isso. Será que um lado bom dessa situação será a maior profissionalização e até mesmo a formalização desses pequenos? Você acha que é uma tendência? Eu acho que sim, que exatamente, acho que a resposta que eu dei, ela englobou até um pouquinho Acho dessa que sim. questão, né? Que, assim, muita gente desconhece quais são os benefícios de você se formalizar, os benefícios de você se tornar um microempreendedor individual. Benefícios, por exemplo, de você passar a contribuir para o INSS. Então, vamos supor que você trabalhe como autônomo hoje, ou você trabalha informal, você quer contribuir, contribuiu muitos anos e vai lá no INSS e quer passar a contribuir, continuar contribuindo, uma vez que não está trabalhando, para que você tenha uma aposentadoria, mesmo na incerteza do que será a nossa aposentadoria em breve, né? Uhum. Porém, se você quiser continuar, se você chegar no INSS para passar a contribuir
pegando um carnê para contribuição, o valor mínimo de contribuição é 20% do salário mínimo. Em contrapartida, se você é um MEI, você paga a contribuição do INSS apenas 5% do salário mínimo. Você tem o benefício de pagar fixos os valores de ISS e ICMS. Então, são R$6, R$5 de ISS e R$1 de ICMS. Então, no total, a sua contribuição em relação a impostos, quando você é um MEI, ela não chega a R$60. Hoje está assim, 56 e pouquinho. A sua contribuição. E você sendo um microempreendedor individual, se, por exemplo, você se machuca, você usa as mãos e quebra o braço, por exemplo, você pode ter o benefício de receber o benefício do INSS. Então, são formas que o microempreendedor ele vai estar amparado numa necessidade. Né? Então, assim, a formalização, ela traz à luz essa questão do amparo e do auxílio que o nosso país ele promove, né? Independente da questão política, da questão atual, a gente tem uma realidade hoje que, por exemplo, se eu for comparar com os Estados Unidos, que a pessoa ou ela trabalha e guarda dinheiro, ou ela não tem nada, né? Porque eles não têm uma assistência como um SUS, eles não têm sistemas de INSS, não existe isso, entendeu? Então, são formas que as pessoas elas podem se amparar dentro do seu trabalho, que muitas vezes é feito sem amparo nenhum. Então, o que é você pagar R$56 por mês e podendo ter um benefício de uma assistência, por exemplo, ou se você ficar não poder realizar seu trabalho, você poder receber um salário mínimo no período que você está, entendeu? Então, assim, tem uma série de benefícios que a formalização traz e que as pessoas hoje que estão se aventurando em empreender, elas passam a conhecer esses benefícios, a identificar eles e perceber que a formalização ela traz um ganho real, entendeu? De até das pessoas entenderem quanto negócio, que legal, é pequenininho, mas está preocupado em tá tudo certinho, ter um CNPJ, conseguir linhas de crédito melhores, conseguir negociações melhores com fornecedores, porque você tem um CNPJ, taxas bancárias diferentes, porque a conta empresarial não é uma conta pessoal. Então, tem uma série de coisas inerentes a isso, né? Muito bom. A gente tem ainda uma pergunta, eu acho que vai ficar alguma coisa para a gente responder, mas depois eu me comprometo a mandar para a Juliana. Aqui tem uma pessoa que diz o seguinte: tem uma locadora de trajes a rigor e não temos a menor perspectiva no momento, até mesmo porque não sabemos quando vai ser liberado o setor de eventos. Você pode comentar um pouco isso? E se você já viu alternativas que Esse negócio aqui. o setor de eventos foi bastante impactado também, né? Como de turismo, de eventos em geral. Assim, as perspectivas em relação a eventos sociais também realmente elas são bem a longo prazo aí, né? Então, assim, como eu disse, cada negócio é um negócio. Né? Então, assim, as perspectivas realmente não são boas, e uma das coisas que a gente precisa ser é realista também, né? Não viver de você sonhar que a partir de amanhã tudo vai voltar ao normal, porque não vai. Né? E a gente até tem restrições de entender o que vai ser esse novo normal, né? Porém, assim, o negócio de trajes a rigor, ele é muito específico, né? Então, assim, teria que pensar alternativas desde como que vai ser feita essa gestão dos seus ativos. Então, por exemplo, pensar em como que você poderia fazer a comercialização de outra forma desse negócio, olhar para o seu negócio com outro olhar, considerando todos esses custos, né, para manter todos esses ativos e enxergar soluções para isso, porque realmente vai ser uma coisa que vai demorar um pouquinho para retornar. Mas tem opções, por exemplo, todos esses pessoas da área de cultura que eventualmente estão trabalhando de casa, estão fazendo outras formas de entretenimento para os clientes, né? Será que eles não têm, de repente, têm um acesso a
a uma locadora de figurinos, por exemplo, você mudar um pouquinho, né, para qual que é o público final. Então, teria que avaliar as possibilidades, entender um pouco mais aprofundado. É difícil a gente fazer um olhar tão pontual, assim, sem ter mais informações. Mas, a partir do momento que a gente começa a investigar isso, entendendo como que a empresa se estrutura, a gente consegue ter mais informações. Até me coloco à disposição para fazer um atendimento individual para ele e para quem quiser, e até se você me permite, né, depois eu posso colocar um link que quem quiser fazer o cadastro no Sebrae para receber as informações, ou quiser fazer um agendamento de consultoria, ou ter, né, acesso ao que a gente tem de programação, eu passo o link onde tem o meu Linktree, ali todas as minhas informações, e as informações para agendamento de consultoria em outras expertises, como finanças, gestão de pessoas, etc. Eu passo o link e as pessoas podem entrar em contato com a gente para fazer esse atendimento mais pontual. Passa assim que a gente se coloca à disposição para publicar nas redes sociais. Juliana, Legal. grande prazer, tem mais gente querendo conversar com você, mas eu acho que até a gente já ultrapassou um pouquinho o tempo. Eu queria te agradecer muito, e, por favor, assim, se você quiser fazer as suas considerações finais. Não, assim, agradeço, né? Realmente, o que eu quero dizer, assim, não temos respostas, né? Eu falo para todo mundo, ninguém sabe mais do que ninguém. Mesmo a gente, enquanto facilitadores de conteúdo dentro, né, das nossas oficinas e das nossas palestras e tudo mais, assim, ninguém sabe mais do que ninguém. A troca é que leva a gente para frente, né? Então, você ter as boas práticas de pessoas do mesmo segmento, você ter essa sinergia, e eu sempre fui muito apoiadora desse movimento de que não existe um concorrente inimigo, né? A gente tem, dentro do Sebrae, a gente trabalha projetos de segmentos, né? Então, onde vários empresários daquele mesmo segmento se encontram para uma trilha de aprendizagem, que normalmente dura aí de 3 a 4 meses, e discutem muito isso, e eu sempre falo para todos, eu falo, gente, o maior benefício de estar dentro do projeto é você conversar com pessoas da mesma área que você, que o problema de um pode ter sido o problema de outro no passado, e que ele pode ajudar com soluções. Então, eu acho que essa troca, ela é muito benéfica, e eu, apesar de tudo, assim, de ser tão complexo todo esse movimento que a gente está vivendo, eu sou otimista em relação ao que isso vai trazer de coisa. Eu acho que vai trazer a construção de uma sociedade realmente mais empática, de um empreendedor que olha o próximo não como um concorrente inimigo, mas que se dá as mãos para crescerem juntos. Então, eu acho que esse benefício da troca e de todo mundo estar vivendo essa incerteza vai se traduzir num momento melhor para todos, né? Obviamente que a pessoa que ouve eu falando fala assim, nossa, eu estou fechando meu negócio, eu estou falindo, e como que você me fala isso? Mas, assim, eu sinto isso nos nossos atendimentos diários. Então, assim, eu vejo, hoje a gente tem um volume que tem dias que eu fico 7, 8 horas direto com o cliente, assim, uma realidade completamente diferente da outra, e todos com problemas, e que no final a gente escutar, que bom que a gente conversou, né? É só da gente colocar para fora, é só da gente ter com quem falar, só. Então, assim, a minha esperança é que a gente construa realmente um ecossistema empreendedor mais otimista, mais real, e mais empático, né? Realmente entre todos, né? Então, me coloco à disposição, eu coloco o Sebrae à disposição de todos, a gente tem aí várias plataformas, né, que a gente está presente no nosso Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais, o nosso site, e todos nós, consultores e analistas, estamos à disposição através do 0800 ou através do link para contato mais direto, para que a gente saia dessa mais fortalecido. Obrigada pelo convite, e pode contar com a gente sempre que precisar. Tá ótimo, muito obrigada. Eu queria realmente, então, agradecer a Juliana, e dizer que sexta-feira tem mais, a gente vai estar com a Ana Mansur aqui na sexta,
E, bom, eu espero que a Juliana volte para quando a gente tiver um pouco mais de clareza, daqui a uns 2 meses, quando a gente tiver um pouco mais de clareza de para onde vai esse comportamento do consumidor. Gente, muito obrigada pela audiência e uma boa tarde para todo mundo. Até mais. Boa Tchau, tchau. tarde, pessoal. Tchau, tchau.